Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho de harmonização facial. A harmonização facial, até o próprio nome ele mais ou menos indica, né? É você devolver algumas áreas do nosso rosto para que elas fiquem mais simétricas, mais harmônicas, né? Que mantenham as estruturas, o terço superior, terço médio e terço inferior de uma maneira agradável, né? Existem pacientes que nos procuram para fazer a harmonização facial e muitas vezes o rosto dela já é um rosto bonito, perfeito, sem necessidade de fazer esse tipo de procedimento. Mas em outros pacientes, ou por culpa da idade, ou por culpa de perda de peso, ou fatores genéticos, existem estruturas no rosto que elas são consideradas desarmônicas, né? Então, é uma bochecha mais caída, uma falta de queixo, as maçãs do rosto também diminuídas. Então, normalmente, todas essas áreas elas são tratadas ou por culpa ou por um bloqueio muscular, né, para diminuir o número de rugas, ou um preenchimento do local, com esses preenchidores que nós temos hoje. Então, nós vamos depois falar sobre toxina botulínica, sobre ácido hialurônico, os fios de sustentação e também enxertos de gorduras também que são utilizados, ok? Toxina botulínica. O que é a toxina botulínica? Bom, a toxina botulínica, ela foi, na verdade, isolada através de uma doença chamada botulismo, né? O botulismo é uma doença grave e que ela paralisa toda a musculatura estriada nossa, que indivíduos morrem, né, por dificuldade respiratória, por toda a parada desses músculos que sejam, que a gente fala, involuntários e voluntários, mas estriados. Então a toxina botulínica, ela foi isolada, né, numa cepa, né, foi feita uma criação dessa bactéria que produz, né, desse anaeróbio que produz a toxina, e ela foi utilizada em doses muito pequenas para paralisar a musculatura. Nós temos rugas que nós formamos porque o nosso corpo, a nossa expressão facial, faz várias áreas de contração. E essa contração, o resultante dela é uma linha. E essa linha, conforme vai perdendo o colágeno nosso e a elasticidade da pele, ela se torna mais permanente. Então, a função da toxina botulínica é que em determinados pontos a gente pode paralisar a musculatura do músculo frontal para evitar que a gente faça rugas nessa forma, da glabela e da tróclea para evitar esses sulcos laterais e também do orbicular, que faz essas rugas chamadas pés de galinha. A toxina botulínica é um procedimento extremamente seguro, é um procedimento extremamente rápido, porém requer treinamento. Saber a musculatura, saber aonde se encontram os vasos, saber a quantidade de colocar de toxina para cada área. Isso é muito importante e só vem com o aprendizado correto. Na verdade, a toxina botulínica, ela age bloqueando a placa receptora. Então, vem um caminho, o nervo ele envia um sinal numa área chamada sinapse, que fica muito próxima da outra, né, que é a comunicação. Ele libera acetilcolina, que é uma substância também, que entra no receptor da placa motora e promove a contração. Então vem o reflexo, libera acetilcolina e tem a contração. O que a toxina botulínica faz? Ela como se encapace cada um desses receptores e não deixa que essa condução ela continue para efetivar a movimentação motora, muscular. Então a toxina botulínica ela serve como um bloqueio do receptor. E com isso pode se usar para várias coisas, para distúrbios de ATM, a neurologia também usa, né, para aquelas displasias, pacientes com paralisia, que tem contrações involuntárias, também pode ser usado. Então hoje em dia a toxina botulínica, eu posso dizer que além da parte estética, ela tem uma parte funcional muito importante, né? A toxina botulínica,
da nossa área, né, na parte da estética, ela dura em torno de 6 meses até 1 ano no máximo, que aí ela própria vai perdendo essa ligação e volta de novo a contração. Voltando a contração, voltam as rugas de novo. Então a gente sempre fala assim que em determinados pacientes, uma aplicação por ano, que demora no máximo 10 minutos entre preparo e tudo, é o indicado para fazer a toxina, ok? O ideal é que você faça essa aplicação da toxina com um profissional competente, profissional que tenha o conhecimento do uso da toxina. Existem várias especialidades hoje que têm feito a toxina botulínica. Eu não tenho muitas críticas, né, porque aprende-se a fazer, né? O problema é o número de complicações que às vezes aparecem. E essas pessoas que fazem a toxina botulínica, não médicos, não cirurgiões, muitas vezes não sabem tratar as complicações. E aí sim enviam para os médicos poderem tratar. É lógico que isso detém uma dificuldade muito grande, a paciente vai ter uma dificuldade para arrumar um profissional que faça essa correção, vai ter um custo muito maior para poder corrigir essa complicação. E muitas vezes nós temos casos na literatura de cegueira, de perda de partes do nariz, de um mau uso dessa toxina em outros locais. Isso é muito importante que a gente esclareça. Então, se você tiver a intenção de fazer, procure um profissional que seja da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Dermatologia, que são as duas especialidades que são capazes de manter um conhecimento da toxina botulínica e também saber o pós-operatório, de como tratar no pós-operatório. Não custa nada, você pode visitar no site e ver se aquele profissional que está te oferecendo, ele faz parte primeiro, se ele é médico, primeiro quesito. Segundo, se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou de Dermatologia. Tenha segurança na hora de você escolher. Outro procedimento dentro da harmonização são os preenchimentos, né? Os preenchimentos, eles servem para dar um formato mais projetado do seu rosto, para suprir a depressão dos sulcos, e isso implica em alguns fatores. Já se usou muita coisa, já se usou produtos como o PMMA, que são produtos duradouros, já se usou o silicone mesmo, líquido. Hoje nós temos substâncias muito mais seguras do que essas aí. Nós temos efeitos desastrosos tanto com o polimetilmetacrilato quanto com o silicone. Hoje nós temos utilizado o ácido hialurônico, que é um cimento entre as nossas células, ou seja, é um cimento que já é produzido no nosso organismo, e a gente utiliza esse ácido hialurônico para preencher os locais. É extremamente seguro, ele é biosintetizado sem relatos de alergia ao ácido hialurônico. Muitos deles vêm já com anestesia, como é o caso do Hialurox que eu uso, né? Existe também alguns produtos que eles têm uma textura maior, né? Você pode ter uma gramatização dessas moléculas de hialurônico, 8G, 16G, 22G, 24G, que são moléculas maiores, para preencher maior. Outros, como o caso do lábio, que elas têm que ser mais fininhas, né? Tem que ser um 8G bem pequenininho aqui, só para melhorar o formato do lábio, para preencher, mas também delinear o que é lábio e o que é pele normal. Hoje também nós temos uma substância que é o Elancê, que também diferente do ácido hialurônico, ela dura um pouco mais, é uma derivada da glicose também, ela é absorvida, e pode ser também utilizado para preencher. Então, o que a gente pretende no preenchimento? Diminuir esse sulco nasogeniano, aumentar o lábio. A gente pode projetar um pouco o nariz, a pontinha do nariz, com apenas uma picadinha de ácido hialurônico. A gente pode tirar a aparência do osso muito exposto, principalmente nos casos de emagrecimento ou envelhecimento, né, que a gente projeta para esconder o rebordo do malar. E também para outras áreas, como aumentar o ângulo da mandíbula, tornar um queixo mais projetado. Tudo isso a gente consegue com os preenchidores.
No caso do ácido hialurônico, a gente ainda tem uma vantagem que você pode fazer várias aplicações, por ser uma substância até mais natural ao nosso organismo, né? E que mais para preenchimento? Muitas vezes você associa a toxina botulínica ao preenchimento, porque são sucos extremamente marcados, assim, que você faz a paralisação do músculo, mas você vai em cima do suco e coloca um preenchedor para poder disfarçar, ok?